21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, a principal causa de demência entre os idosos no mundo. Estima-se que 1.300.000 brasileiros tenham a doença. Para falar sobre este assunto, conosco aqui no estúdio, Felipe Bulli, especialista em ginástica cerebral. Felipe, boa tarde. Quais são os sintomas da doença? O principal sintoma de desenvolvimento da doença é relacionado à memória. Então, lapsos de memória, você não consegue mais guardar informações, nomes de pessoas, informações recentes. A memória recente é a primeira a ser atingida pelo mal de Alzheimer. E como que é feito o diagnóstico da doença? Hoje em dia nós temos testes seguros que possibilitam o diagnóstico da doença. Antigamente era mais difícil. Hoje você tem alguma dúvida, você está com lapsos de memória, está dando aqueles brancos, basta você procurar um especialista, fazer um exame e você vai saber o seu diagnóstico. Que exames são esses? São exames neurológicos. Então, com esses exames você consegue mapear algumas áreas do cérebro e identificar características que são relacionadas a essa doença. O Alzheimer, ele também pode afetar os jovens, por exemplo? Sim, antigamente acreditava-se que era uma doença que tinha um cunho muito mais genético, hereditário, só que hoje em dia pessoas com 40 anos já estão sendo diagnosticadas com Alzheimer. Então, os próprios médicos especialistas, eles estão mais focados na questão da prevenção do que na questão da cura, que está cada vez mais distante. E como que pode ser feita a prevenção da doença? De várias formas. Exercícios físicos, bons hábitos de sono, bons hábitos alimentares e principalmente você estar sempre usando o seu órgão mais importante, que é o cérebro, através de atividades variadas, através de novidades. Evitar a rotina. A rotina é o maior veneno para o cérebro. Se você conseguir manter sua cabeça sempre ativa, sempre estudando ou praticando ginástica cerebral, como é o nosso caso, você vai conseguir prevenir essa doença. E explica para quem está assistindo o que é a ginástica cerebral. Vamos lá, a ginástica cerebral nada mais é do que um conjunto de atividades lúdicas que envolvem sempre novidade, variedade e desafio crescente. Essas atividades, elas estimulam diversas regiões do cérebro e aumentam a quantidade de sinapses, aumentando a nossa reserva cognitiva. E com isso você vai ter, digamos assim, um cérebro mais fortalecido e menos sujeito a desenvolver qualquer tipo de doença degenerativa do cérebro, principalmente o Alzheimer. Que tipo de exercício, por exemplo, uma pessoa pode praticar em casa? Em casa ela pode fazer desde palavras cruzadas, ela pode sair bastante, ler sobre assuntos que ela não está acostumada. Ou seja, a gente precisa fornecer para o nosso cérebro sempre coisas novas, coisas diferenciadas, que tiram ele da zona de conforto, que aumentam o nível de atividade. Nós na escola, por exemplo, trabalhamos muito com Soroban, que é o ábaco japonês, trabalhamos com jogos, com dinâmicas, atividades. O método Supera ele é especializado para as pessoas que querem não só evitar doenças cerebrais, mas aquelas que também querem aumentar a capacidade mental. As palavras cruzadas também ajudam, né? Ajudam, mas não só palavras cruzadas. Como eu disse, é importante que você tenha variedade, que você dê para o seu cérebro sempre coisas novas e diferentes. Se você fizer só palavras cruzadas o resto da vida, isso vai fazer com que o seu cérebro se acostume com aquilo e deixe de ser um exercício. E praticando essa ginástica cerebral, a gente pode retardar o aparecimento da doença? Sim, sem dúvida, é possível retardar. Inclusive pessoas que foram diagnosticadas, ainda no princípio, elas podem postergar o desenvolvimento da doença. Elas podem ter aí uma sobrevida de até 5 anos, o que é muito significativo. Então, sim, é possível com a ginástica cerebral, com o método Supera, não só prevenir, mas também retardar, postergar o desenvolvimento da doença. E Felipe, como que a família deve lidar com a doença? Porque a gente sabe que muitas famílias têm uma certa dificuldade em lidar com Alzheimer. É uma situação bem difícil, porque no começo é simplesmente um problema de memória. Mas com o tempo, a pessoa com Alzheimer, ela vai perdendo capacidade de realizar atividades básicas. Ela não consegue, num estágio bem avançado, não consegue mais se alimentar, não tem mais controle sobre as necessidades básicas de higiene. Então, é uma coisa muito delicada, é muito mais difícil para as pessoas que estão ao redor. Porque a pessoa que está com Alzheimer nesse estado, né, ela já está num momento mais vegetativo. E quem sofre de verdade são as pessoas que amam, que estão próximo, que tem que cuidar, que tem que amparar. E a pessoa, às vezes, com Alzheimer nem lembra mais quem são aquelas pessoas. Então, por isso que é importante prevenir, não só por si, mas por aqueles que você ama. E a cura, ela está próxima? Como que estão os estudos nessa questão?
Os especialistas, eles acham que está cada vez mais difícil, porque eles perceberam que não se trata de uma única doença. É um conjunto de patologias que atinge o cérebro. E esse conjunto acaba sendo diagnosticado como Alzheimer. Então, por isso que eu repito, hoje eles estão muito mais a favor da prevenção, uma vez que eles tomaram consciência de que a cura ainda não está próxima. Felipe, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada.